Oi, pessoal, boa noite. Tô aqui com vocês para a gente fazer uma live. Hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, uma pessoa que eu admiro muito, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, e o nome dele é Gabriel Caos. Oi, Mal. O Gabriel, ele é o autor, o escritor do livro Câncer, de uma sentença de morte a um convite à vida. Então, eu estou convidando aqui o Gabriel, ele vai entrar aqui com a gente e eu já vou convidá-lo para entrar aqui. Deixa eu ver se o Gabriel está chegando. Estou aguardando o Gabriel. Então, entrem aí enquanto vocês vão chegando. O Gabriel chegou aqui já. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Me ouve bem? Eu estou escutando bem. Também ia perguntar isso. Está me escutando bem? Me vendo bem? Tá tudo Tá certo. perfeito aqui. Então, eu estou esperando o povo chegar aqui e já estava falando do livro, que primeiramente eu conheci o seu trabalho porque eu ganhei um livro, eu tive o prazer de ganhar esse livro e assim foi bem bacana, que foi no final, foi de aniversário. E eu falei assim, pô, cara, olha isso aqui, não sei o quê. E eu me inspiro muito nessas coisas de as situações difíceis em que as pessoas conseguem ultrapassar e ela não só ultrapassa, mas ela vai lá e faz um pouco mais, né? Ela não faz só o que tem que fazer, ela vai e Uhum. faz além daquilo, sabe? E assim, eu acho admirável. Então eu comi o livro, eu não li, ficava assim, meu Deus, eu quero saber tudo o que está acontecendo aqui, e que horas que ele vai correr, como é que é a história dele, como é que foi isso, como é que você... Aquela coisa de novela, né? Será que vai ter final feliz? Será que não vai ter final feliz? Será que ele E vive? será que é verdade tudo isso, né? E eu acho isso bem legal, porque o que a gente queria trazer aqui nesse momento tão complicado para as pessoas são pessoas que inspirem a gente, né? Que falem pra gente assim, cara, pô, vai dar certo. Será que vai dar certo mesmo? Será que não vai? Então é isso que eu quero. Eu tenho feito, Gabriel, aulas todos os dias online e estou abrindo todas as minhas aulas para o público em geral, convidando, assim, mandei para todas as empresas para que, eu sei que tem muita gente fazendo home office, para que Uhum. as pessoas não fiquem paradas, para que elas possam se movimentar, porque eu sei que o exercício ele causa adrenalina, endorfina, sei que muita gente entra em depressão por ficar sozinho, enfim, pelo medo, pela situação que a gente está vivendo agora. Então, o meu papel principal, eu nunca tinha pensado que educação física era importante. Sempre questionava, assim, falava, cara, quando eu for pro lado de lá, Deus vai olhar para mim e falar assim, cara, por que educação física? Você fez o quê, entendeu? E hoje eu falo, meu, eu tenho um papel importante para ajudar as pessoas, para que elas, todos os dias falando para elas, vamos lá, esperança, vamos lá, não vai mudar, vamos, mude seu pensamento, mude a sua sintonia, para que a gente possa, É. possa passar nesse momento o mais rápido possível, não posso dizer, mas assim, da melhor maneira possível, né? E cada um doando o seu melhor. Então a gente está esperando aqui mais um pouquinho, estamos conversando com o Gabriel, não estou nem deixando ele falar, porque eu quero que vocês saibam tudo dele, façam as perguntas, estou com uma lista de Uhum. perguntas aqui, Gabriel. Como é que você Beleza. passou a sua Páscoa, Gabriel? Como é que foi? Olha, eu descansei bastante. Você sabe que eu tô adorando esse período de isolamento, né? É, Que a gente vive meio frenético, né? E foi um momento bom, assim, para continuar trabalhando em home office, trabalho até mais, né? Porque a gente perde um pouquinho a noção do que é trabalho, do que é estar em casa, né? Então a gente avança um pouco nos horários. Mas eu consegui me planejar bem, sabe? Então tô me alimentando bem, tô cuidando do meu corpo também, então para mim tá sendo um período bom, assim, tô conseguindo me organizar de uma maneira que ficar trancado não me afete tanto mentalmente, assim, sabe? Então, uhum. é um trancado assim, melhores condições que eu já passei, né? Então, valorizo isso. Não conta ainda, porque a gente vai contar isso na sequência para o pessoal, e é bem isso que a gente vai falar, né? Que aquela situação assim, tá ruim, mas tá bom. É, exatamente. Eu acho que assim, às vezes a gente tem que parar e valorizar mais o que a gente tem em mãos, né? O que a gente tem agora, porque a gente só, hoje, por exemplo, as pessoas só estão dando valor para as coisas porque elas perderam as coisas que elas tinham, né?
o ficar junto, ou até tem gente sentindo falta de ir para o trabalho. Exato. Então, assim, essa situação que a gente tem que, antes de começar a perder tudo, começar a dar um pouco mais de valor, né? E ter um pouco mais de gratidão pelas coisas, que isso é bem importante. Então, eu tenho martelado bastante com as pessoas para terem paciência, né? Tolerância agora, o momento é de tolerância, que muita gente está estressadíssimo, a gente vê que está todo mundo com os nervos à flor da pele, qualquer palavra já é motivo para uma pedrada, né? Então, a gente baixar um pouco essa loucura. E é isso. Eu também passei uma Páscoa mais tentando abaixar um pouco a loucura, porque eu já sou, como você usou a palavra frenética, e a palavra já para mim, eu nasci, eu acho assim, já frenética, que eu cato tudo, eu faço tudo, eu sou enlouquecida, e eu, enquanto não vejo o final de algo que eu estou fazendo, eu não sossego, eu tenho que terminar, sabe? E aí, para eu abaixar um pouco, para falar assim, calma, que domingo, calma, você não vai fazer nada, não vai fazer nada, não vai. O nada que eu digo assim, trabalho e tal, ameniza um pouco, foca na sua família, foca nas pessoas que você está ao seu redor, aproveite o momento, né? A gente precisa aproveitar o momento. Então foi bem difícil para mim esse domingo nesse sentido, mas vencemos, é um dia de cada vez agora, né, Gabriel? Então... Sim, total. Mas é bom esses momentos assim, né? Eu tenho valorizado muito os dias de não fazer nada, sabe? Sim. Porque antes de tudo isso acontecer, né, há, sei lá, 30 dias, a gente estava reclamando que o ano já tinha começado de uma maneira absurdamente acelerada. E aí agora a gente foi meio que obrigado a desacelerar de uma certa maneira, né? Eles continuam trabalhando, eu continuo trabalhando, mas acho que foi o momento da gente olhar um pouquinho mais, né, para as coisas que a gente tem. Igual você falou, né? Acho que valorizar um pouquinho o que a gente tem também, a gente vê quanto isso nos dá suporte no dia a dia, né? Uma casa, um lar, o conforto, enfim. E a gente esquece muito disso, né, na correria. Então, acho que agora a gente está começando a valorizar cada coisinha pequena que a gente tem, assim. Então, é importante. A própria família, né, que a gente agora não pode ver. Então, a gente começa a pensar, caramba... Eu tava até pensando esses dias, nossa, eu nunca liguei tanto pra minha mãe numa semana, sabe? Então, a gente começa a pensar, né, nessas coisas, assim, a valorizar. Bom, Gabriel, já tem gente me fazendo perguntas aqui, mas calma lá, Max, então, calma lá. Um pouco. O Max também passou por uma situação, eu não sei a situação exatamente dele, mas também teve algo parecido, tá? Por isso que eu acho que ele está bem curioso, mas ele já vai chegar lá. Ele quer saber, fez uma pergunta, mas vamos por partes. Já vou começar perguntando para você quem é o Gabriel. Me conta aí, conta pro pessoal. Quem é o Gabriel? Caramba! Hoje, né? Porque o Gabriel ele se transforma sempre. Mas hoje é uma pessoa que acho que principalmente conhece suas limitações, sabe? Acho que eu tô aprendendo muito sobre isso, porque às vezes eu me sinto ainda um super-herói e coloco umas metas absurdas assim pra mim, mas eu tô conseguindo compreender cada vez mais minhas limitações, sejam físicas, seja morais, enfim, e a partir disso eu tento, de alguma forma, sempre ser melhor. Não nessa parte clichê assim do negócio, sabe? Mas na questão de caramba, será que eu tô fazendo certo? Será que não? Então, o Gabriel é uma pessoa que faz muita pergunta, sabe? Muita pergunta. E confesso que eu não tenho resposta para a maioria delas. Mas eu acho que o processo de perguntar é muito valioso, assim, na nossa vida. Então, é uma pessoa que se questiona muito tudo que acontece, reflete muito sobre tudo que acontece com ele, com a vida dele, com a história, com o que acontece no mundo. Então, é uma pessoa que está em constante transformação, que não tem medo de errar, que não tem medo de tentar, sabe? E se errar, valeu o aprendizado, sabe? É uma pessoa que não é competitiva. Não sou é? Bem na minha. Não Sério? sou. Você tá falando com o seu oposto, então, né? Porque eu assim, se eu tiver na academia, na esteira, e daqui a pouco alguém entrar na esteira, eu já começo a olhar assim, já nem era pra estar enlouquecida, já começa. Não, eu não. Eu acho que eu comecei, acho que com toda a minha história, né, eu comecei a entender as minhas limitações, assim. Então eu sempre me comparo comigo mesmo.
assim, Legal. sabendo que provavelmente há 2 anos, quando o ápice, né, da Ultra aconteceu, sabendo que hoje eu não estou naquele nível, sabendo que Sim. eu baixei um pouco, que eu respirei um pouco e, assim, compreendendo isso numa boa, sabe? Mas sabendo que tudo é evolução também, né? A gente vai aprendendo a lidar e tal. Você me falou bastante, assim, da sua parte, mais de personalidade. Me conta mais, assim, qual que é a sua idade, Gabriel? O que que você com o que você trabalha, que o pessoal não sabe? Fechou. Com o que você trabalha? Essas coisas, assim, casado, não é casado? Como é que é? Conta tudo. Beleza, então. Eu tenho 28 anos, apesar dessa cara, né? Todo mundo fala, meu Deus, não parece. Trabalho há 10 anos no Sebrae. Comecei lá em 2009, né? Então já passou um pouquinho de 10 anos. Foi meu segundo trabalho e estou lá até então. Minha formação é economia. Gosto muito de trabalhar com negócios. Tenho uma paixão por educação. Então, ainda meu Percebe? sonho é trabalhar em alguma coisa realmente com educação. Hoje eu trabalho dentro do Sebrae com educação, mas ter um negócio próprio na educação é uma coisa que me motiva muito. É, sou casado há 6 anos, casado, mas namoro a minha esposa há quase 9, vai fazer 9 esse ano. A gente se conheceu com 20. E é isso, não tenho filhos, tenho cachorro, amo muito cachorro, Ai, amo demais cachorro. eu amo cachorro, gato, periquito, papagaio, qualquer bicho que passe, também sou enlouquecida por animais. E ontem uma amiga minha me mostrou que ela tem um coelho. E eu tô Caramba. nessa loucura, assim, se eu um dia morar em apartamento, eu vou ter um que bicho, né? Daí eu falei, nossa, coelho, como é que você. Daí comecei, como é que você cuida dele? Porque eu já tive coelho quando era criança, mas era no quintal, né? Não é assim. Aí ela falou assim, mas por que você quer saber? Eu falei assim, não, porque eu tô pensando, será que é um coelho, um cachorro, um gato, o que eu vou ter? Algum bicho? Eu tenho na casa, minha mãe tem um monte de bichos, né? Mas tô pensando no meu futuro já, porque eu amo e não quero deixar de ter, e essa vida frenética que eu levo, como é que você Uhum. faz para ter tudo sem judiar do animalzinho, né? É É. isso. Ah, que legal. Bom, a gente já começou conversando, assim, eu já sabia essas respostas que você deu, mais ou menos, né? Porque eu li o seu livro. Então, assim, fica lá, hashtag, gente, a gente vai falar mais do livro dele até o final. Mas, assim, eu queria saber para você, porque a gente está nessa situação de confinamento. Hoje, depois de tanta coisa que você passou, o que é confinamento para você? Cara, acho que confinamento. Eu passei por algo bem semelhante, né? Uhum. Eu acho que em questão física, esse confinamento é um pouquinho pior do que eu passei, porque eu fiz. Eu já posso ir contando tudo? Pode, fica à vontade, a conversa é Beleza. sua. Então, fechou. Então, eu passei por 2 transplantes de medula óssea. E o processo de transplante, muita gente acha que é uma cirurgia, mas não é. Ele é um processo bem, eu ia falar cirúrgico, mas vai confundir, mas é um processo muito minucioso em que você renova o seu sistema de defesa. Então, quando você sai do hospital, você tem condições mínimas de viver em sociedade, imunologicamente falando. Então, por ser uma pessoa imunossuprimida, né, com pouca imunidade, você tem muito risco, porque você não pode pegar uma gripe, você não pode pegar qualquer tipo de fungo, então você tem várias limitações que é para justamente evitar qualquer risco desnecessário. Então, nos 2 transplantes, o pós, que é o momento que você já está em casa, apesar de estar em casa é melhor do que estar no hospital, né? É um processo que Sim. você está realmente trancado e você se sente completamente bem, né? Porque fisicamente você está bem, mas imunologicamente você tem riscos. Então você tem que evitar contato com pessoas que estão gripadas, pessoas que estão com qualquer tipo de vírus. Você tem riscos. Eu não podia pegar sol, então porque o sol combatia de certa forma as células do meu irmão, né? Que foi o doador no segundo transplante. Então eu não podia pegar o sereno da noite, porque eu podia ficar gripado. Então era um confinamento que eu estava bem, tinha essas limitações, mas ainda assim eu podia dar umas escapadas, assim, né? Então finalzinho da tarde eu conseguia dar uma corridinha, dar uma caminhada. Agora, esse confinamento atual, né, ele é um pouquinho mais restrito, assim, então a gente evita muito. Gabriel, vou aproveitar que você falou de tudo isso e para você falar já sobre as doações.
Como é que funciona a doação? Porque da mesma maneira que você falou assim, todo mundo imagina que é um processo gigantesco que vai arrancar seu pescoço fora para colocar as coisas. Então, assim, para desmistificar isso, conta pra gente como é a doação, até pro pessoal aqui que não fez essa doação ainda fazer, né? Claro, conto sim. Vou só terminar um pouquinho a pergunta de antes, fica à vontade. Uhum. Então, assim, fisicamente eu acho que esse é mais restritivo. E acho que para quem nunca passou por um confinamento, mentalmente deve estar pegando muito. Para mim, mentalmente está muito tranquilo, porque para mim, antes, tinha essa pegada mental também, psicológica, de você estar trancado, mas as minhas condições eram bem adversas, né? Então, depois de tanto tempo em tratamento oncológico, a gente vai criando uma casca assim, mental para passar por esse tipo de confinamento. E eu encarava o confinamento como parte do meu tratamento. Então, pra mim, eu encarava o confinamento de maneira boa, do tipo, cara, isso aqui faz parte do meu tratamento, apesar eu de não ter vou melhorar. É pra eu melhorar e logo vou voltar ativa e... Uhum. Isso, então pra mim, esse mentalmente está sendo bem tranquilo, acho que bastante pela experiência. Uhum. Sobre a doação de medula, né, uma coisa que tem vários mitos aí, e a maioria das pessoas acredita que a doação de medula é feita somente por aquela agulha na coluna que vai doer um monte. Uhum. E que, assim, esse é um procedimento, é um dos procedimentos, mas a maioria hoje dos procedimentos, grande parte deles, ou uma possibilidade, é por um processo que a gente chama de aférese, que basicamente você você extrai o sangue num braço, passa por uma máquina, que é a aférese, ela separa, né, as células tronco e devolve o sangue no outro braço. Então é um processo que demora ali umas 2, 3 horas, mas é como se você estivesse doando sangue. Então não dói nada e é um processo mais tranquilo. Antes de fazer esse processo, você toma algumas medicações para estimular a criação e o surgimento de novas células tronco. Mas assim, eu fico sempre pensando, né, se você puder, por mais que seja às vezes o outro procedimento, né, que tem a parte da medula, a agulhadinha nas costas lá, você sabendo que pode salvar a vida de alguém, né? Uhum. O quão doloroso é isso, né? Será que não vale o sofrimento? Se às vezes um procedimento ali de 1 hora que seja, com dor, não vale a vida de uma outra pessoa, então a gente tem muito que refletir sobre a nossa vida, né? Nossa vida. Se isso não vale a pena, a gente tem muito que refletir sobre. Então, é um processo bem simplificado, a gente pode se tornar doador de medula quando a gente vai doar sangue, né? Porque eles tiram uma gotinha de sangue para ficar no cadastro. Só para vocês terem uma ideia, né? As chances entre irmãos de ser 100% compatíveis é de 25%. Já são reduzidas as chances entre irmãos de mesmos pais, né? E fora da família é de 1 em 100 mil. Então, Nossa. Por isso é importante da gente se cadastrar no Redome, que é o órgão que regulamenta, né, tudo isso. E porque às vezes a gente nunca sabe, né, quando que a gente vai poder salvar a vida de alguém, mas é um ato bem lindo, assim, e eu acho que é muito emocionante para quem espera, né, porque a espera é muito dolorosa. Além do câncer, além do tratamento, além das coisas físicas que acontecem, você ainda ter que esperar por alguém que você não sabe se existe, né? Praticamente uma loteria, né? E assim, você falou assim, que legal doar, né? Mas quem sabe a gente não vai ser o próximo a receber também, né? Se coloca também lá sempre nessa situação de, meu Deus, mas você só pensa que você vai doar, mas será que você não vai receber também? Então custa também pensar nessa situação do doar e receber, e a gente nunca sabe, né? Esse mundo dá muitas voltas e a gente não sabe onde a gente vai parar. Então, a gente nunca imagina o que é com a gente, né? Nunca imagina. Eu também não imaginava. Bem por aí mesmo. Bom, aqui eu tenho mais uma pergunta para você. Qual foi o pior momento de toda a sua fase? Aí entre a descoberta e a alta. A alta você já falou que eu acho que são mais ou menos 4 anos, é isso ou estou errada? São quase 5, são aproximadamente 5 agora. 4 anos e 8 meses de tratamento. Entre idas e vindas, né? Sim. A pior fase. Teve uma fase para mim que foi muito dolorida. Foi 3 meses antes do meu transplante. Vou falar exatos porque foi em abril de 2015, então é exatos 5 anos. Eu estava quase indo para o meu transplante, que ia ser em Curitiba, né? Eu sou de Cascavel. E uma amiga minha estava também em tratamento, não do mesmo câncer, ela tinha leucemia.
e ela estava fazendo transplante. Então ela estava, digamos, no tratamento dela uns 3 meses adiantados em relação ao meu, né? Ela tinha terminado dela e tinha feito tratamento. E ela veio a falecer no transplante. E era uma pessoa que estava super bem, assim, fisicamente, mentalmente, de uma fé gigantesca. E ela veio a falecer, e aquele momento foi um baque muito grande para mim, porque era uma coisa que a gente não esperava, acho que ninguém esperava, assim, e foi muito lindo, assim, a jornada dela, sabe? Porque ela comoveu a cidade inteira, a região inteira aqui do Oeste, em busca de um doador, sabe? E ela encontrou, e aí ela foi pro transplante para finalizar o tratamento dela e ficar bem, enfim, e ela veio a falecer, assim. Então, eu lembro quando eu fui no velório dela, e assim, foi muito ruim para mim, sabe? Muito ruim, porque ninguém espera, obviamente, mas foram vários sentimentos estranhos ao mesmo tempo, assim. E prestes a fazer o tratamento, você se pergunta demais, assim, né? Tipo, eu podia estar ali, sabe? E Com certeza. você não sabe se você se sente triste, se você se sente perdido, você só existe naquele momento. Então foi um momento muito doloroso, assim. Esse foi um momento muito difícil para mim. Mas teve vários, assim. Eu lembro quando eu tive que sair, enfim, pro transplante, e eu tive que pedir na nossa gestão de pessoas um cartãozinho que a gente tinha um auxílio funeral. Nossa. E eu tive que pedir o cartãozinho do auxílio funeral para poder passar para a Bruna, minha esposa. E por mais que você espera que não aconteça, né? A gente pensa assim, caramba, eu preciso deixar no mínimo tudo em ordem. Sim, organizado. E esse foi um momento também para mim bastante difícil, assim, de chegar, entregar o cartão e falar assim, ó, se precisar, né, tá aqui, tá tudo certo. Mas é um momento que a gente fala muito pouco sobre a morte, né? Então, quando a gente realmente tem que falar... A gente não fala sobre a morte. É. Esse é o problema. A gente tem medo, a palavra morte, a palavra câncer. Na minha família, a gente não podia falar. Eu tive uma tia com esse problema e a gente nunca falou. E eu não sabia que ela tinha de fato, porque não podia. Então, assim, tem várias coisas que a gente transforma em algo muito pior, às vezes, do que ela realmente é, né? Pra gente poder ter uma conversa em casa. Eu tive uma situação dessa na minha casa, que minha mãe comprou um plano funerário e eram X pessoas. E uma pessoa tinha que ficar de fora, entendeu? E aí ela nunca contou quem ficou de fora, porque ela tinha medo de falar, eu deixei essa de fora porque eu gosto mais dessa. Olha a situação. Nossa, só depois de muitos anos que ela foi contar, porque daí faleceu meu avô e ela pôde encaixar outra pessoa ali. Porque a gente não pode conversar sobre isso, porque é tudo muito obscuro, tudo, não, vai atrair coisas ruins. E, na verdade, não é. A gente tem que realmente organizar as coisas, né? Como elas devem ser. E assim, né? É a única coisa que a gente tem certeza, né? A gente sabe que todo mundo vai morrer. Então, assim, é uma coisa tão óbvia, né? Mas só pra gente ter a ideia do quão sentimental e emocional o ser humano é, né? A gente E, assim, é uma coisa que assustava demais, sabe? Tanto que eu só falei pra Bruna. Imagina. E, assim, organizar, sabe? Mesmo que seja uma coisa administrativa, organizar seguro de vida, organizar a papelada da casa, sabe? Essas coisas assim, meu Deus, parece que eu tô indo realmente pra morrer. É uma coisa muito louca. Porque, e assim, por mais né? que não você não queira, né? Eu não conheço a Bruna. Mas, ela é uma mulher de fibra, uma guerreira. Nossa, meu Deus, não tem nem como imaginar estar no lugar dela e ter vivido essa situação. Ela, só de você contar, eu acho que ela é uma mulher, uma super mulher. Ela é. Se pudesse definir, é isso. É super mulher, exatamente. Ela é linda. Mas tem vários momentos, assim, difíceis, mas tem momentos de aprendizado também, sabe? Acho que é isso que vale a pena na jornada, assim. Os momentos em que a gente pode mudar, sabe? Porque a gente é forçado. Gabriel, você acha que assim, você levou, por exemplo, esses períodos aí, você levou em algum momento esse aprendizado que eu digo de ser forte, de estar ali, de passar por esses momentos tão horríveis para a ultramaratona? Em algum momento você pôde comparar, assim, quando você estava correndo? Sim, teve. Primeiro que a Ultra em si, ela é um evento final de toda uma preparação, né? Ela é a pontinha do iceberg. Vamos contar para o pessoal aqui o que você aprontou. Foram 50 quilômetros, 55, não me lembro 50. direitinho.
Foram 50 quilômetros em Santa Catarina, foi isso? Isso, foi em Indaial, Indaial. ladinho de Blumenau. E Aí, galera, alguém aí já fez essa prova em Indaial? Qual que foi a prova? foi a Ultra Rio das Pedras, eu acho. Meu Deus, Rio das esqueci o nome. Pedras. Acho que é, né? Sim. Porque tem uma galera aqui que eu já vi que é tudo, que é ultramaratonista aqui junto com a gente. Então, de repente, tem alguém que já fez essa prova. Admiro muito. Porque a Ultra surgiu dentro do quarto, né, de transplante. Então, né, sem nunca ter corrido na vida, sem nunca ter sido atleta, mesmo amador, assim, nos últimos anos, né, eu tava lá com 24 anos dentro do hospital e eu vi uma prova, uma ultramaratona na TV. E aí você imagina, né, a mente, né, 24 anos, 5 anos quase em tratamento, aí você vê aquela pessoa correndo no meio do mato, livre, e eu trancado em 20 metros quadrados, tudo branco, com uma televisãozinha, né, aí eu falei para minha esposa assim, eu falei, ó, se eu sair daqui vivo, eu corro uma ultramaratona. E é claro que, assim, foi uma promessa, a princípio, boba, né, mas eu levo muito a sério as coisas que eu prometo. Então... Gabriel, deixa eu só dar um aviso aqui pro pessoal que tá em confinamento. Pelo amor de Deus, com o que vocês vão prometer quando sair do confinamento, hein? Olha o que vocês estão planejando aí, hein? Vão ter que cumprir depois. Não, e assim, foi uma coisa que depois, mais do que passar vergonha com a Bruna, né, só eu e ela no quarto, eu gosto de compartilhar, assim, para passar vergonha em público, sabe? Então eu compartilhei nas minhas redes que eu ia. E aí o pessoal começou a cobrar, sabe? Assim, ó, Gabriel, você não vai começar a correr, não sei o quê. Coragem, hein? E assim, foi muito engraçado, porque eu tinha várias restrições no primeiro ano, né? Então eu adaptei todo o meu tratamento e o meu treinamento, todo o meu treinamento ao que eu precisava fazer no treinamento. Então eu só corria no finalzinho da tarde, tinha 20 minutos para correr. No início eu só corria na descida, porque era a única coisa que eu conseguia fazer, porque eu perdi muita massa magra. Sim. Então... eu fazia o que eu podia, assim, e aí 4 meses depois eu corri minha primeira corrida, que foi 6 quilômetros. Minha meta era não andar. Eu nunca tinha corrido 6, eu já tinha, nos meus treinos eu estava conseguindo correr uns 4 já. Eu falei, não, eu só não quero andar, eu vou chegar até o final. E na Ultra, foi 1 ano e meio de preparação, né, e assim, em Cascavel, diferente de Santa Catarina, né, Cascavel é uma região muito plana, a gente é muito agro aqui. Então não tem simulação de subida de montanha. Então logo quando eu cheguei nos primeiros quilômetros, eu já estava, no meu planejamento já estava andar na subida e correr na descida e no reto, né? Que daí eu ia conseguir. Mas a subida era muito íngreme, E eu lembro que no meu penúltimo posto, os cachorros. Eu lembro que no meu penúltimo posto de hidratação, estava com mais ou menos 33 quilômetros. Eu deitei assim no chão, era uma estrada de chão, eu deitei, tomei água, e aí eu fiquei uns 15 minutos assim. Sabe quando você fecha o olho, deitado, 15 minutos, um sol assim, já estava com 7 horas de prova, eu já sabia que não ia completar no tempo limite. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu quero muito desistir, eu quero muito parar aqui. Eu falei assim, cara, mas eu já passei 5 anos, anos em tratamento. Aí eu falei assim, se eu desistir agora, daqui 2 horas eu vou estar no hotel, vou estar completamente arrependido de ter desistido. Se eu demorar mais 3 horas para chegar, 4 horas para chegar, vai doer, mas eu sei que depois de 3, 4 horas eu vou estar muito feliz de ter completado. Então aquele foi um momento muito chave, assim, que eu lembrei da minha história, eu fiquei pensando, meu Deus, 1 ano e meio trabalhando em cima disso, como é que eu vou voltar para Cascavel? Falando assim, gente, eu não completei essa corrida, né? E assim, 5 anos em tratamento, eu pensei, meu Deus, era tão simples. Às vezes eu ficava 2, 3, 4 horas no hospital parado, sofrendo mentalmente, aplicando quimioterapia. E aí eu pensava assim, caramba, será que eu não aguento mais? Será que meu corpo não aguenta mais? E aí eu consegui, eu voltei, né, já terminando, já encerrando a prova. Nossa, mas foi uma coisa sensacional. Eu tinha 10 horas para completar a prova, eu terminei em 11. Mas assim, foi a prova mais sensacional. Eu sei que de todos que terminaram aquela prova, você era a pessoa mais feliz. Eu era a pessoa mais feliz, isso eu tenho certeza, porque aquele momento foi muito chave, assim, que eu revivi tudo e foi um momento de esgotamento físico muito grande, mas que ali eu lembrei de tudo que eu tinha passado e falei assim, cara, mais 4 horas, para quem ficou quase 5 anos em tratamento,
4 horas não é nada. Só vai, sobe mais um monte de morro aí, depois você vai descer tudo mesmo e vai dar tudo certo. Ah, eu vou te falando já que eu sou manteiga, tô quase chorando aqui, porque eu sei o que é correr no meio da quiçaça, eu sei o que é subida e descida, eu sei o que é treinar para chegar numa prova, só que, cara, eu nunca tive câncer, entendeu? Então tudo que... Ó, eu vou começar a chorar, desculpa, mas todo mundo já... Quem me conhece já sabe que eu sou manteiga. Cara, eu faço tudo isso e eu nunca tive um problema, eu digo físico, porque é uma doença que te mata, lógico, mentalmente, mas fisicamente ela te detona. E você foi lá e fez, cara, com tudo e, meu, não tem nem o que falar. A gente estava aqui, gente, alguns comentários que as pessoas estão fazendo. Parabéns aí, que eu vi uma galera que já se candidatou a ser doador, né? Então tá lá no banco de dados, então parabéns para vocês, isso é bem legal. E a gente estava aqui com o coach Gerson, que é o coach da nossa equipe, e ele estava falando em negociação mental. No momento que você fala assim, eu deitei no chão e fiquei ali, será que vou, será que não vou? E não aconteceu só com você, aconteceu comigo também, entendeu? Acontece acho, com todo mundo o tempo todo. Eu acho que tem gente no meio desse confinamento pensando, corro, não corro, vou, não vou, morro, não morro, desisto, não desisto, fico triste, não fico triste. Essa negociação mental acontece acho que o tempo todo na vida da gente e a gente só cria, acho que só fica mais forte quando a gente vai para os problemas, né? No seu caso, você teve um problema de saúde, depois, assim, foi lá para o morro e fez, né? Então, eu acho que quando a gente passa por esses desafios e você fala, cara, eu sou mais forte, não é possível que eu não seja mais forte, não é possível, né? O que vai me derrubar? O que vai me derrubar, né? Só eu mesmo vou me derrubar. Então, eu acho que a gente, cada vez que você vence, fui muito pessoa mais feliz que chegou. Claro que é a pessoa mais feliz que você fez tanto, sua mental estava tão forte para fazer aquilo, né? Sua mental está tão forte para vencer a doença, sua mental, eu acho que é isso que torna a gente cada vez mais cascudo e depois, quando a gente tem uma próxima adversidade, que você falou assim, o confinamento para mim não tá sendo tranquilo. Tô vendo gente aí arrancar o cabelo da cabeça, falar, meu Deus, eu não aguento mais, o que eu faço? E tem tanta coisa para fazer agora, né? Tem tantas aulas, tantos livros para ler, tanto treino para fazer, tantos planos para criar, tantos objetivos, e a pessoa tá enrolada porque o mental tá difícil, né? Tem alguém falando alguma coisa aqui? Fechar os olhos, pensar na dor, de não seguir e pensar na satisfação de conseguir. Eu não vi quem é que mandou isso, mas é bem por aí mesmo. Esquecer por 2 minutos o que a gente... o que vai ter... Parece o diabinho e o anjinho, né? Não vai, não vai, não vai, vai, não vai, não vai. E quem é que você vai escutar? Essa decisão só você pode ter, né? Então, eu acho muito, muito, muito legal mesmo. E assim, acho que é natural, né, do ser humano, sempre que a gente tem um contato com a dor, a gente reage na defensiva, né? E a defensiva era assim, vou me poupar da dor, vou parar aqui. Sim. Mas tem que ter algo a mais, né? E eu lembro que assim, logo que eu dei os próximos passos depois, já era uma baita na subida de novo, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, sabe? Mas aí eu pensava, cara, já foram 7 horas de prova. Mais 4, no máximo, tem as descidas, sabe? E aí eu lembro que, assim, logo depois a gente tem alguns... É louco como as coisas acontecem, né? Eu lembro que depois de mais uns 3 quilômetros, 4 talvez, eu tava correndo numa descida e meu celular toca. E aí era a Bruna pedindo assim, onde você tá? Né? Eu falei assim, nossa, o sinal aqui no meio do morro é melhor que na minha casa, né? E aí eu falei com ela, e eu lembro que depois que eu desliguei, a gente conversou uns 2 minutos, eu falei que tava tudo bem e tal. E aí depois de uns 2 minutos, assim, eu desliguei, eu falei assim, cara, eu acho que era isso que eu precisava, sabe? Era essa ligação. Alguém te falando, dela, vai, não desiste. Sabe? E aí eu lembrar, tipo, cara, porque um dos motivos pra fazer isso, sabe? Tipo, é devolver um pouquinho da força que eu recebi ao longo de todo o tratamento, sabe? Então, a gente vai se conectando, assim, com algo interior muito forte. Então, é bonito esses processos, assim. Nossa, e você se descobre uma pessoa muito mais forte do que você nunca imaginou que você seria. Eu acho que essa é a minha definição, não sei se está correto, mas assim, você não sabe a força que você tem
até você, parece, é clichê, né? Até você ir lá e provar que era, sabe, era impossível. Não, não era impossível. Eu fui lá e fiz o negócio, né? Então, que legal. Eu falo muito que é expandir um pouquinho nossos limites, né? A gente acredita que tem um certo limite físico, mental, e aí, de repente, ou você é forçado, ou você se força a passar por uma situação em que esse limite vai ser um pouquinho expandido. O que está acontecendo com a gente nesse momento é isso, né? A nossa força mental vai aumentar muito, como humanidade, sei lá, né, como pessoa, porque a gente está tendo que obrigado a seguir um isolamento em que mentalmente a gente vai sair mais forte disso, né? Então, futuras coisas que aconteçam, a gente vai falar assim, nossa, mas eu já passei lá 20, 30 dias isolado e deu tudo certo. Então, né, o que é algumas horinhas fazendo isso ou aquilo? Na sua opinião, assim, o que as pessoas vão aprender agora, nesse momento de crise? O que você acha? Não sei se o Gabriel está me escutando, que a conexão dele tá caindo. Vamos ver se ele volta. Vamos ver como é que tá aqui. Que o pessoal estava falando. É muita gente na internet. Ah, o Gabriel chegou. Oi? Não estava legal, agora voltou. Agora voltou? Voltou. Minha esperança, né? Meu desejo é que a gente possa se conectar com a gente, sabe? Ser humano com ser humano. Eu acho que a gente vive a gente está num modelo de sociedade ainda muito material, que a gente se apega a muitas coisas e preocupações materiais, que eu acho que é legítimo, tem o seu porquê, não questiono isso, mas eu acho que a gente precisa um pouco de tempo pra gente, sabe? Então, pra gente, para as nossas relações, para o outro ser humano, então talvez seja um momento em que a gente seja forçado a ter um pouquinho de empatia, assim, um pouquinho de conexão com o outro. Então, esse é o meu desejo, sabe? Que a gente saia pessoas melhores. Por mais que o mundo vá mudar, a sociedade vai mudar, meu desejo é que a gente internamente, cada um, né? Mas que a gente entenda um pouquinho mais do outro, que a gente respeite um pouquinho mais o outro, que a gente enxergue a importância que cada um tem na sociedade, né? Às vezes a gente é muito individualista e a gente esquece que tem todo um conjunto de pessoas fazendo um monte de coisa no dia a dia para a gente ter as condições que a gente tem, né? Então, desde a pessoa que faz nossa comida, que planta nossa comida, que, né, enfim, cada um tem sua função dentro de uma sociedade. Eu espero que a gente entenda isso, qualifique isso e que valorize isso de verdade, assim. Então, eu imagino e espero do fundo do meu coração que seja nesse sentido, sabe? Que assim seja, né? Mas eu acho que poucas pessoas não vão aproveitar esse momento para crescer de alguma maneira, né? Eu acho que todo mundo vai tirar alguma lição de tudo isso. Não é possível, né? E assim, você contou um pouco assim que você estava no quarto do hospital, resolveu correr, que viu alguém correndo, mas me conta lá no passado, como que era a sua vida de esportista, de atleta, o que aconteceu quando você era desde criança até esse momento que você decidiu correr, como é que foi? Tá, então eu nunca tive muito uma vida de esportista, tá? Então, basicamente, eu tive um período ali, talvez de uns 3 ou 4 anos na adolescência, em que eu jogava vôlei. Foi o período assim que eu mais tive uma ideia assim de treinamento, de atleta, sabe? Eu joguei vôlei aqui pela minha cidade, que era um esporte que eu gostava muito. Hoje eu não jogo mais, mas era um esporte que eu gostava muito. E eu devo ter jogado dos 12 aos 15, por aí. Então, foi o único período assim de atleta. Depois era aquela coisa meio migué, assim, sabe? Um futebol uma vez por mês, alguma coisa bem safada, assim, sabe? Nada muito profissional. Então, e até depois, né, eu descobri o câncer com 19. Então, muito dos novinho. 19 aos 24, foi impossível a prática de qualquer esporte, assim, porque em tratamento você não consegue fazer, obviamente, né? Você fica muito debilitado. E nos meios dos tratamentos, né, que era quando eu ficava bem, depois voltava, eram períodos em que eu estava sempre estudando e trabalhando, então eram períodos que eu sempre estava em dúvida se ia voltar, não ia, porque sempre foi um tratamento que, assim, nunca parecia que eu estava curado, sabe? Por mais que os exames mostravam que não tinha mais sintoma de doença, eu psicologicamente não me sentia curado. Então, minha vida sempre ficou em stand-by, assim, dos 19 aos 24.
Uhum. Então, antes, eu era sedentário, cheguei no meu tratamento, cheguei a pesar 107 quilos e sempre tive sobrepeso, assim, na adolescência, Uhum. desde criança, sempre tive, nunca fui obeso, mas sempre tive sobrepeso. Então, não tive uma carreira de atleta muito convincente, não, sabe? O que torna a sua façanha muito pior, né? Porque você partiu realmente do zero, não tinha uma base, Totalmente, né? É muito, totalmente. muito mais difícil. E me conta assim, como tem sido sua rotina agora? Você está treinando, você falou que está fazendo exercício, não sei o quê, em época de Covid, né? Como é que você Uhum. lida com isso também? Porque você também é um grupo de risco, né? Sim, sim. Na verdade, eu até não sou mais grupo de risco, porque até os 2 primeiros anos depois do tratamento ainda né? Porque a gente passa por um processo de revacinação, então a gente vacina Hum, tudo de novo. uhum, Agora eu já estou bem. Mas antes do Covid, eu fiz algumas mudanças, assim, que eu queria ter feito há muito mais tempo, assim, mas eu tinha medo, né? Aquele receio. uhum, Então eu comecei a ir correndo para o meu trabalho, então do meu trabalho pelo caminho mais curto dá 6 quilômetros, então era um bom trecho. E aí por um uhum. caminho um pouquinho mais longo dava 9. Então eu mesclava um ou outro e aí comecei a ir de bike também. Então estava fazendo isso. Agora com o Covid, eu voltei a fazer, como eu não saio para correr, né, obviamente. Então eu aproveito para fazer uns funcionais, fazer alguns treinos de calistenia, digamos assim. Por mais fraco que eu seja, eu tento fazer, sabe? Uhum, Então, estou fazendo alongamento, eu sou bem encurtado, assim, então tento colocar isso na minha rotina, porque era uma coisa que eu queria bastante tempo fazer. Então, estou uhum. aproveitando bem, assim, sabe? E cuidando da alimentação, né? Que nesse período aí, pra gente comer as emoções é muito fácil, né? Então, tenho cuidado bem disso também para não me afetar lá na frente. Mas estou Uhum. cuidando bem, assim, estou conseguindo fazer 1 hora de segunda a sábado, de exercício físico, faço uns treinamentos funcionais, assim, tá dando certo, assim, tô gostando bastante porque, igual eu falei, eu tô aproveitando bem, sabe, eu tô curtindo demais. Eu acho que, pra mim, eu já percebi, né, quando a gente começa a se enxergar como no dia a dia, eu percebi que o meu dia é outro quando eu faço atividade física, sabe? Então, se eu consigo fazer cedo, meu dia é Uhum. sensacional, sabe? Rende. Uhum. Rende, é produtivo, a energia é outra. Então agora eu estou aprendendo a fazer os exercícios à noite e a ter o dia bom para conseguir fazer à noite, sabe? Então eu Entendi. tô testando as coisas assim para ver como que eu reajo. Mas está sendo ótimo, tô conseguindo manter. Eu acho que o ser humano ele tem uma capacidade de mudança assim muito grande, sabe? Então, às vezes, o que falta é a gente estar com um pouco de mente aberta para fazer essas mudanças, essas adaptações, né? Eu vou te falar que, poxa, você sabe que eu corro e final de semana era longão. Eu estava Uhum. contando pro pessoal hoje ali no Instagram que agora, segunda-feira que vem, eu ia para a Maratona de Boston. Então foi cancelado. Pode nem falar que eu choro de novo, porque era uma. Esse ano eu comecei a treinar bastante, foi tão difícil pegar o índice, tão difícil tudo isso, né? Essa situação de ir, e agora eu não vou estar lá nessa segunda-feira, vai ser pro final do ano, aquelas incertezas quando vou treinar de novo e tudo. Mas eu estou bastante regrada e mantendo em casa, não estou correndo. Eu sei que muita gente está, mas eu sempre falo para as pessoas: não me importa o que as outras pessoas estão fazendo, eu estou me sacrificando para que, se um outro saia, pelo menos menos pessoas estão saindo, a quantidade nas ruas é menor e a quantidade de risco também é menor. Então eu faço Uhum. isso. Alguém tem que fazer sacrifício, É. né? E que se eu posso fazer mais uma vez, se a gente pode fazer essa doação aí para o planeta, por que não, né? Não está fácil, que as pessoas falam, mas eu quero, eu tenho vontade. Todos temos, Sim, exatamente. né? Daí eu lembro da minha ex-terapeuta, a Lorete, que ela colocava o dedo no meu nariz e falou assim, mas não tem que ser do jeito que você quer, as coisas não tem que ser do jeito que você quer, né? Porque a gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente, mas não é assim. Então, ter paciência, ter um pouco de tolerância e assim, como você falou, adaptação, também tenho feito meus treinos em casa, tenho apresentado treinos para as pessoas, mudei meus horários de treino, mudei meus horários de trabalho, porque geralmente às 10 da noite eu estaria encerrando meu trabalho. Hoje eu saio 1 hora da manhã, eu estou acordada. Eu acordava às 4 da manhã, agora eu tenho acordado às 7, 8. Mudei Uhum. completamente a rotina.
alimentação. Já liguei para a Fernanda, nutricionista, já falei, e aí, me ajuda aí, porque não estou jantando mais, eu não consigo jantar, porque agora virou ao contrário o negócio, né? O que eu faço? E assim, a gente tem que se adaptar sim, a gente pode se adaptar sim. Eu sei que é difícil, tem pessoas que têm mais dificuldade com isso, né? Mas mais uma vez, é uma oportunidade da gente abrir a cabeça e se organizar e fazer essa organização para que as coisas deem certo, para que a gente, né, tenha... A rotina é importante, você tem um horário para treinar, tem um horário para comer, tem um horário para trabalhar, senão daqui a pouco a coisa degringola de um jeito que a gente não tem mais, E eu acho que é uma controle. oportunidade legal para a gente testar também, né? Durante muito tempo, para mim, funcionava muito bem fazer exercício antes de trabalhar. Porque o trabalho é extenuante e aí chegava no final do dia eu não tinha vontade de estar mentalmente esgotado. E aí agora, por mais que o trabalho continua, mas não tenha... continua, mas diminuiu um pouquinho a velocidade, óbvio. E viagens, né, esses deslocamentos que cansam diminuiu bastante, diminuiu tudo praticamente. Uhum. Então, eu sempre soube que o meu desempenho em questão de performance era melhor à noite. Uhum. Então, só que assim, à noite era difícil, então eu sempre fazia de manhã. E agora, tendo que fazer à noite, a gente começa a testar, opa, mas eu consigo talvez mudar um pouquinho, não me abalar com algumas coisas que podem acontecer durante o dia para treinar à tarde, ter esse foco. Então a gente pode fazer esses testes também, é super saudável, né, que a gente mude e vá testando, vai vendo o que funciona pra gente, o que não funciona, e aí a gente vai se adaptando ao período também. Eu prefiro ainda fazer de manhã, eu acho que o meu dia começa melhor, mas agora eu já não fico tão frustrado. mal, frustrado se eu não consigo fazer de manhã, sabe? Então, tá dando certo. Tá dando certo, tô gostando desses experimentos. Ai, que bom. E a questão também, novamente, não desistir, né? Não é porque mudou o horário que eu desisti agora, não é porque um dia não deu certo que vai dar errado todos os dias nessa questão de organização, né? Isso. E assim, eu tenho mais uma pergunta aqui para você, que é o seguinte: você está tendo algum acompanhamento médico, mesmo após recebido agora a notícia de cura há tanto tempo assim, né? E assim, a restrição dos hospitais no momento te assusta em alguma maneira? De algum aspecto. Hoje eu faço acompanhamento. O acompanhamento é de 6 em 6 meses, né? Ele é bem mais simples do que antes. Antes no início era semanal, depois mensal, depois a cada 3 meses. Hoje é a cada 6 meses. Bem tranquilo, não tem mais restrição nenhuma. E quanto aos hospitais agora, o fato de eu estar bem de saúde, né, há tanto tempo, particularmente para mim não me assusta. Agora, é óbvio que pensando numa sociedade, me assusta bastante. Porque é claro que as expectativas, né, dos especialistas é que tenha esse colapso, que aumente a quantidade de pessoas nos hospitais, e lembrando, né, que as outras doenças não pararam, as outras doenças continuam. Então, por exemplo, né, nos hospitais que são especializados em câncer, a pessoa está sempre com a imunidade baixa. Os riscos dela são muito grandes. Então, ter esse contato, né, é complicado, assim. Então, me assusta quando a gente pensa em todas as outras pessoas, né, que podem sofrer com isso, que às vezes podem não pegar o vírus, por exemplo, né, mas que de alguma forma também vai ser prejudicado, né. Então, me assusta nesse sentido, sabe? Porque a gente sabe que saúde nunca foi prioridade no nosso país, né? Então a gente tem muito pouco leito para tanta gente. Mas, particularmente, eu, Gabriel, comigo não me preocupo, mas com os outros, claro. Com a situação em geral, né? Como sim, todos nós estamos preocupados também. Exatamente, Mas hoje, quanto a mim, não, assim, eu vivo uma vida completamente normal, assim, sem qualquer tipo de restrição, sem qualquer tipo de preocupação, assim. E me diz uma coisa, você narra toda a sua história no seu livro, né? E como que as pessoas fazem para conseguir o seu livro? Como é que faz? Bacana. Então na verdade, até o lançamento, né, tenho o site disponibilizado, gabrielcaus.com, que a pessoa pode comprar por lá, mas também a pessoa pode comprar direto comigo, né, então pode acessar as redes sociais, no Facebook /Gabriel Caus, no Instagram é Caus Gabriel, só inverte,
Uhum. E só é mandar uma mensagem no inbox ali, a gente já combina, eu consigo enviar, enfim, tudo bem tranquilo. E E vale bastante a pena porque é uma puta de uma história aí, uma jornada que não é para qualquer um. E novamente, eu avisando o pessoal, cuidado com o que vocês vão planejar aí, porque, meu, essa foi muita loucura, do zero sedentário para resolver fazer 50 quilômetros de montanha, não era nem de reta, né? é, Então, quanto tempo que você levou mesmo para finalizar a eu prova? levei 11 horas, 11 Cara, horas, mas eu realmente, olha, eu sofri demais, eu sofri demais. Eu acho que teria jeitos claros, né, de ter me preparado melhor, mas não, eu terminei com uma consciência super tranquila, assim, de que com as condições que eu tinha, você sabe, com fez o seu essas melhor. eu fiz o meu Uhum. melhor, assim, por mais que eu tenha caminhado muito, por mais que eu tenha só corrido na descida e na reta, eu sei que era o que eu conseguia fazer, sabe? Então eu saí mega feliz disso, assim. E a gente vai começando a planejar outras coisas, assim, né? Eu Sim. confesso que eu tenho muita coisa na mente, assim, mas eu não me arrisco mais a compartilhar, porque a gente nunca sabe, né? E um dos meus mantras, assim, para 2020 é que eu tenha mais equilíbrio, assim, nas coisas, sabe? Então é que eu Uhum. consiga ter uma vida corrida, boa, mas que eu consiga aproveitar tudo, sabe? Uhum. Então, tô mais tranquilinho esse ano. Ó, tem planos para outra ultra. Oba! Olha, você vê, né? Eu confesso que eu tenho e eu tenho. Agora Vai contar, quando? vai ter que contar aí pra Não, galera pra gente assim, forçar. eu A tenho, torcida vai sim. ser grande. Eu tenho, sabe? Tanto ultra quanto eu penso muito em fazer um Ironman. Uhum. Mas, né, eu acho que esse é um plano para daqui. Hoje eu vou fazer 29 esse ano, né? Então, acho que Uhum. até uns 35, quem sabe, fazer as coisas com mais calma, aprimorar, ganhar em desempenho primeiro, né, para não sofrer Uhum. tanto, para não precisar Sim. completar em 11 horas, poder completar em umas 7, 8, sei lá. Então, aos poucos, agora aos poucos, não mais em um ano e meio, agora aos poucos, fazer mais planejado, com mais cuidado, com os acompanhamentos certos. Então, tenho, desejo muito, porque eu acho que quando a gente se coloca à prova nesses limites assim, a gente ganha muito como pessoa. Então, eu não quero deixar de ganhar isso, sabe? Você imaginou que você ia levar 11 horas? Você tinha um planejamento ou Não, meu não? planejamento era terminar em 10. Ah, não foi tão É, diferente, não. Não não, foi tão. não, porque assim, né, se você pegar 50 quilômetros em 11 horas, é uma velocidade média aí de uns 4 quilômetros por hora. É baixo, você anda em linha reta nessa velocidade de ponta cabeça, né? Uhum. Mas quando eu percebi que até mais ou menos os 30 quilômetros eu estava dentro do tempo limite. E aí Uhum. depois, realmente, era muita subida, muita descida, muita subida, muita descida, e aí o corpo foi pegando, sabe? Sim, imagino. Então, mas eu planejei de correr em linha reta e na descida, na subida poupar. Então o Uhum. planejamento era 10, mas foi 11, mas não tem problema não. Ah, mas não foi muito além do que você imaginava, não. Em trilha, Não. a gente pode errar e errar por muitas horas. E assim, minha É, preocupação foi se ele não planejou direito, nem comida ele tinha, não tinha hidratação, não tinha comida, não tinha nada. não, Mas não esse eu foi, tinha. não foi muito fora, não. Tá bem certinho, que deu tudo certo no final. Bom, a gente está quase encerrando aqui o tempo. E antes de eu te agradecer por estar aqui, eu tenho uma pergunta para você. Qual é o seu limite? Você começou dizendo que não tem limite. Qual é o seu limite? Caramba, eu acho que os meus limites devem estar mais na minha cabeça do que fora, sabe? É claro que é importante a gente conhecer. Eu acho que, obviamente, que a gente tem nossas limitações, igual eu falei, né? Físicas, mentais, mas eu acho que toda limitação pode ser expandida, sabe? Eu acho que a gente pode ir ganhando um pouquinho em pouquinho. Então, com toda a minha história, com tudo que eu passei, eu ainda penso que eu sou capaz, por exemplo, de conquistar não, né? Terminar um Ironman. Então, porque eu sei que, assim, com muito esforço,
sem imaginar que, nossa, em 6 meses eu vou completar. Não, com muito sofrimento, muita determinação, muita coragem. Talvez com uns 4, 5 anos de preparação ferrenha, assim, eu consiga. Então, para mim, o limite está muito mais no que a gente acha que é o limite, sabe? Mas eu gosto muito de sempre superar isso, sabe? Eu gosto de fazer coisas, assim, mais extremas. Eu acho engraçado, sabe? Eu acho que é uma dose boa de loucura com sanidade, assim, sabe? Com determinação, com consistência. Eu acho que é bom ter essas pitadinhas de, vamos avançar um pouquinho mais, né? Então hoje até eu tenho bastante dificuldade, sabe? Tipo, às vezes eu corro 10 no meu ritmo, tranquilinho. Daí eu falo assim, nossa, mas eu já corri 50, eu podia correr mais em 5, né? Às vezes eu nem tenho perna para correr mais 5, mas eu falo assim, nossa, mas mais 5, assim, só para ficar aquele treino bom, né? Sim. Então, eu acho que o limite está muito na nossa cabeça, assim, mas eu acho que todo limite, ele pode ser expandido. Eu tenho uma coisa horrível para te falar. Você falou que não é competitivo, mas a gente acabou de descobrir que você é competitivo. Você está comigo, se né? auto-desafiando o tempo todo. Mas essa é a melhor competição que tem e a mais saudável que existe. Você começa a se comparar com outra pessoa ou com outra situação, ou olhar o gramado, como que é a grama do vizinho, a vida não anda. A vida anda com a gente, com esses desafios, pequenos passos, pequenos degrau que você sobe, algo que você não fazia ontem você faz, mas você celebrar, você falar, poxa vida, eu consigo fazer o que eu não fazia. Isso é a coisa mais bacana que tem. Parabéns, Seita. Acabamos de descobrir que você é competitivo. Eu sabia. Olha, a gente tem uma pergunta, mas a gente só tem 3 minutos para acabar, porque senão é capaz de cair aqui o negócio. A Ellen me perguntou quem pode ser doador. Quem pode ser doador? Eu acredito que tem poucas pessoas que não podem, tá? Por exemplo, eu não posso ser doador por tudo que eu passei, né? Então eu não posso nem doar sangue. Eu só posso doar meu tempo de conversa com as pessoas. Mas sempre quando você faz o cadastro, que você vai doar sangue e faz o cadastro, eles vão fazer um teste depois. Então, o ideal vai, doa sangue, né? Eles vão tirar uma gotinha para fazer os testes. E depois, lá na frente, é que eles vão ver se você tem condições de doar. Porque essa gotinha, ela vai te dizer a questão de compatibilidade ou proximidade para ser compatível a doar. Mas antes de você doar, você vai passar por uma bateria de exames, né, para saber se você está em condições de doar, se tem alguma doença que não pode. Então, assim, um passinho de cada vez, se cadastra no Redome. E lá na frente, se você for abençoado de ser 1 em 100 mil, né, daí você vai passar por uma bateria de exames aí para saber as condições ideais, se você está nas condições ideais de fazer a doação. O nome o site é Redome, é isso? É um site? Se você for nos hemocentros, né, nos lugares de doação de sangue e falar que quer cadastrar, eles vão fazer todo o cadastro. Isso. Perfeito. Mas se você buscar por Redome, né, no Google, você já vai saber como que funciona ali. Perfeito. Bom, eu tenho que acabar com a conversa, porque senão a gente vai cair aqui, que é 1 hora. Mas, assim, não tenho como te agradecer de você dividir com a gente todas essas experiências. Para mim, assim, você me inspira muito. Às vezes fala assim, ela é uma louca. Não, é isso mesmo, cara. Cada vez que eu for para um morro, eu vou subir, porra, se o Gabriel for, daquele jeito, não é possível que eu também não consiga. E que você inspira muitas pessoas, que essas pessoas que assistiram hoje também possam aprender com a sua história. Gente, comprem o livro do Gabriel, aproveitem essa oportunidade para aprender, que vocês estão tendo tempo aí para ler também. Qualquer coisa eu passo depois no meu Insta lá. E muita gente aqui dizendo, te dando os parabéns, agradecendo por você ter vindo aqui. O coach Gerson está dizendo gratidão, 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 que ele queria estar numa conversa também. De repente a gente marca mais uma conversa com ele também. Tá? Estou à disposição. E vamos conversando na sequência. Muito obrigada, uma boa noite para você. E aproveite muito e, se Deus quiser, a gente vai para uma ultra junto ainda, tá? A gente vai então, hein? Agora que você falou, a gente vai. Obrigado, Denise, pelo convite. Eu gosto muito de compartilhar e eu acho que a gente cresce muito dessa maneira, né? E eu me inspiro muito. Depois que eu terminei, eu falo assim, meu Deus,
A galera, eu faço pela loucura, assim, né? Pela pira de fazer. Mas, assim, cara, quem faz isso porque gosta, eu admiro demais, assim, mesmo. Porque faz com um desempenho excepcional, assim. E, assim, só quem acho que fez uma ultra sabe como que é a preparação, né? Porque a outra é a cerejinha do bolo, né? Mas tem todo um bolo ainda que é a preparação. Então, minha admiração a vocês, todos os corredores, e obrigado pelo convite, tá? Tá bom, gente. Uma boa noite para vocês. Vai acabar. Obrigado, Sebrae, que está aqui com a gente. Muito obrigada a todo mundo. E com Deus. Tchau, Gabriel. Boa noite. Tchau. Boa noite.